Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o segundo semestre letivo de 2020. E para iniciar a nossa aula, eu vou estar fazendo uma revisão com vocês sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Para isso, eu vou utilizar a obra Memórias Sentimentais de João Miramar de Oswald de Andrade. Como vocês sabem, Oswald de Andrade foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna de 1922. E ele foi o grande nome desse início. Essa obra foi considerado pela crítica um dos mais ousados romances brasileiros. Este livro foi publicado em 1924 e Oswald de Andrade demorou 15 meses para desenvolver esse projeto. Memórias Sentimentais de João Miramar apresenta 163 episódios, capítulos numerados e intitulados. O título de cada capítulo refere-se ao sentimento que ele estava vivendo naquele momento ou algo que ele notou. As memórias são escritas em diversos estilos e isso já é uma quebra de todo a maneira de escrever, a maneira de produzir um livro até então. Como que ele faz? Ele pensa assim, ó, uma coisa de cada vez. Como assim, professora? A gente sabe que Oswald de Andrade, ele tinha base no cubismo, ele tinha uma inspiração no cubismo, né? Mas na arte, o que a gente vê? Vocês se lembram? As geometrias, né? As sobreposições da geometria, das formas geométricas. Na literatura, o que nós vamos ter? O recorte de diversos tipos de textos. Então, ele constrói esse livro com poemas, ele constrói esse livro com notícias de jornal, ele constrói esse livro com bilhetes que ele recebia durante a vida, ou que ele escrevia, diversos tipos de textos. E isso foi transformando todos os recortes da vida de João Miramar. Então, a gente percebe a presença aí do cubismo através de tantos recortes que nós temos em diversos gêneros textuais que aparecem, tudo bem? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Então aqui, ó, no capítulo 44, ó, o alpinista de Alpenstock desceu nos Alpes. Esse é o capítulo, tá? É um capítulo extremamente curto. Temos outro capítulo aqui, ó, o 104, cartão postal de passeio em Porto Fino, na Itália, de barca a gasolina, saúdo-vos, Nair. Aqui eu só tenho um cartão postal. Eu tenho outro exemplo aqui também, que é aqui, ó, Natal. Minha sogra ficou avó, né? Que foi referente ao nascimento da filha dele, que nós já vamos tratar durante o enredo. Então vocês percebem que ele tem uma ruptura total com os padrões da época. Por quê? Como ele vai construindo a vida de João Miramar, através dos retratos, dos recortes dessa vida, então de todos os textos que passaram pela vida desse personagem. Então vamos lá para o enredo, tá? Então aqui nós temos no início a infância e adolescência, tá? Então nos capítulos de 1 a 27, João Miramar, ele fica órfão de pai, ele é criado pela mãe e passa a infância em São Paulo. Sua liberdade maior se inicia ao ingressar em um colégio só de meninos, onde conheceu amigos que lhe acompanharam ao longo de toda a vida, que é o José Chelinini e Gustavo Dalbert, que vai para a Europa posteriormente, numa carreira artística, tá bem? Eu trouxe aqui também um retrato do livro, ó, Gare do Infinito. Papai estava doente na cama e vinha um carro e um homem e o carro ficava esperando no jardim. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta de mamãe ia me buscar para a reza do anjo que carregou meu pai. Então ele tem esse tom fúnebre no caso da morte do seu pai, né? E a questão de rezar para a alma. Então a gente percebe aí uma criança, né, que é levada pela mãe, né? Pelos impulsos aí da mãe, tá bem? Então é um retrato da infância. Mas na adolescência, a gente já percebe que João Miramar, ele tem um certo apreço pela boemia, tá bem? Pela vida fácil. Então alguns recortes da vida dele, da parte da adolescência, a gente vai percebendo esse comportamento.
Aí nós partimos para a parte da viagem até a Europa, né? Nos capítulos 31 a 56, Miramar viaja por vários países da Europa e conhece várias cidades, mas fica mais em Paris e Londres. E aí eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. Oswald de Andrade também fez essa viagem, né? Ele também foi para a Europa, ele teve lá a referência cubista e depois ele retornou. A gente percebe até um paralelo aí, né? Ambos também eram filhos da elite cafeeira decadente na época. Então a gente percebe aí que ele consegue se inspirar nessa viagem que ele fez, essa primeira viagem que ele fez, esse primeiro contato que ele teve com a Europa, tá? Aqui nós temos um trecho. Primeiras latitudes. A costa brasileira, depois de um pulo de farol, sumiu como um peixe. O mar era um oleado azul. O sol afogado queimava arranha-céus de nuvens. 2 pontos sujaram o horizonte, faiscando longínquos bons dias sem fio. Então ele vai falando das impressões que ele teve ao adentrar o mar, né, ao estar naquele navio indo para a Europa, tá bem? Qual era a visão que ele tinha aí do Brasil nesse momento? Volta ao Brasil. A viagem de Miramar é interrompida pela notícia da morte de sua mãe, tá? Então, no capítulo posterior, o que a gente percebe, tá? No capítulo 56, a gente tem lá órfão, né? Foi algo que marcou muito a vida desse personagem. Então, o céu jogava tinas de água sobre o noturno que me devolvia a São Paulo. Sentaram-me num automóvel de pêsames. Longo soluço empurrou o corredor conhecido contra o peito magro de tia Gabriela no ritmo de luto que cobria a casa. Né? Então ele vai fazendo uma pequena descrição aí do que aconteceu, né? De como foi esse momento de luto, né? Desse personagem, tá bem? Aí, nesse episódio, tá, do velório de sua mãe, a gente já tem também algo que dá continuidade, que é o namoro e casamento. Então, nos capítulos 57 a 63, por conta dos funerais de sua mãe, Miramar reencontra a prima Célia, mais rica do que ele. Então, eu gostaria de frisar bastante esse mais rica do que ele. Ambos se apaixonam e, após um breve namoro, decidem se casar. A lua de mel é passada na Europa. Como ela tinha uma situação de vida boa, né? Eles viveram uma lua de mel de sonhos na Europa. Comprometimento. O Ford levou-nos para a igreja e notário que entre matos derrubados e a vasta promessa das primeiras culturas, jogaram-nas flores como bênçãos e sinos tintintaram. A lua substituiu o sol na guarita do mundo, mas o dia continuou tendo havido entre nós apenas uma separação precavida de bens. Novamente aparece a questão da diferença social que eles tinham pela prima ser um pouco mais rica, né? Então agora a esposa dele está um pouco mais rica, né? Tem uma situação de vida melhor. De volta da lua de mel, né? Casado começa a entediar. Isso começa a entediar aquela vida de casado. Miramar começa, né? Só isso. Então Célia, embora o ame muito, sente-se incomodada por sua falta de profissão notável, porque, como eu já falei para vocês, ele não tinha um certo apreço por estudar, por trabalhar. Então, ele estava vivendo da renda dessa esposa, né? Miramar diverte-se com o dinheiro proveniente das fazendas de café da esposa. O casal se envolve com pessoas de prestígio, com pseudo-intelectuais. Adquirem o automóvel, enfim, vivem bem e formam uma roda admirável superficialmente. Com o tempo, nasce-lhe uma filha, Céliazinha. O casal decide passar um tempo na fazenda. Então, o que nos parece é que eles estão vivendo uma vida boa, né? Está tudo certo, tudo bem. Aqui nós temos novamente aquele capítulo, né? Natal. Minha sogra ficou avó. E a gente percebe um desapego de Miramar. Por quê? Minha sogra ficou avó. Por que ele não falou me tornei pai? Né? Então a gente percebe já que ele tem um desapego com a família diante desse capítulo, que mais para frente a gente vai identificar aí o porquê desse desapego. Então aqui, ó, Primeira Guerra e Mademoiselle Roland.
Nos fragmentos 78 a 111, explode a Primeira Guerra Mundial. É tudo dentro desse período, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei tudo junto aqui, para vocês entenderem. Então, o resultado de profecias. Se não fosse uma hispano-suíça, tipo Sport, e dentro e tal, senhor José Chelenini, minha sogra tinha corrido o risco de ser desrespeitada pelos dragões do Kaiser. As notícias da guerra, mutiladas como soldados em fuga, chegavam dando a França como invadida e Paris ameaçada. Então ele vai já falando de uma notícia que aconteceu aí, né? A guerra chegou e uma hispano-suíça chegou. Quem será, né? Essa hispano-suíça aí que chegou. Entre os fragmentos 78 a 111, Miramar também reencontra Mademoiselle Roland, que havia conhecido na viagem para a Europa e que viera ao Brasil por conta da guerra. Tornam-se amantes e Miramar financia todos os gastos dela. Então a gente já percebe um desvio aí de conduta, né, desse personagem, porque ele acaba traindo a sua esposa e ele vai bancar a Mademoiselle com o dinheiro de quem? Da esposa, tá bem? Promessa apelada. Agora, todas as manhãs, eu surgia a esperá-la na sala de visitas. Ela demorava-se, mas descia rápida e atirava-se contra minha boca sensual e medrosa. Falávamos alto para disfarçar. Ela corria os dedos pelo teclado, fazendo ressoar. E aí, gente, para maiores de 18, tá? Eu não vou contar o que acontece, não. Quem tiver aí alguma curiosidade pode fazer a leitura, tá bem? Então, ele tem um romance, né, com a Mademoiselle, e enquanto esse dinheiro está bancando, né, todo esse romance, tudo está indo muito bem. A partir do momento que esse dinheiro acaba, começam os problemas. Então, aqui, ó, negociadas, é um novo capítulo, uma nova fase que inicia. Nos fragmentos 112 a 156, Miramar, incentivado pela amante e com o objetivo de ganhar muito dinheiro e provar para todos que não dependia da fortuna da esposa, lança-se em um projeto mirabolante de produção de filmes que, por conta de desentendimentos entre os sócios, não dá em nada. Então, ele gastou dinheiro, não deu em nada, e a fama dele começa a se alastrar. As pessoas começam a falar, olha, aquele cara ali, você não pode confiar. Olha, as pessoas começam a falar que ele estava traindo a esposa. E para a sociedade da época, gente, hoje já ainda é um escândalo isso. Imagina para a sociedade da época, como que era, né? Ainda mais sendo um homem bancado pela esposa, né? Então, aqui eu trouxe um trecho, ó, eu empobreço, de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão, nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência, eles escafedem a massa. Fechamento. Nos capítulos 129 a 141, Célia descobre o caso do marido e suas extravagâncias, pede o divórcio. Miramar, abandonado por todos, inclusive por Mademoiselle Roland, passa a viver com a filha Celinha. Depois, pessoal, que a mãe falece, ele vai viver com essa filha, tá? Mas aí essa filha, ela ganha a herança da mãe. Então, ele tem um por trás, né? Ele tem um objetivo por trás de ficar com a filha, tá? E aí ele decide interromper, né? A gente coloca entre aspas aqui, esse interromper as memórias, tá, pessoal? Por quê? Ele percebeu que ele não teve sucesso em nada do que ele fez, tá? Então, ele interrompe aí toda essa parte, né, todas essas memórias. Então, na verdade, ele fala algumas memórias pra gente e não todas, tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos partir para análise, tudo bem? Do livro. Então, aqui, ó, análise dos personagens. Então, cada personagem tem sua vida própria, mas sua interferência na narrativa só existe sobre a perspectiva do narrador. Ele não nos dá muitas características, descrições desses personagens, tá? É tudo sobre a perspectiva dele, como ele vê o outro, como ele analisa o outro. O psicológico não tem um aprofundamento psicológico por conta disso, dos personagens. Outra situação é a análise do tempo e espaço. A época e o local em que os fatos ocorreram não tem importância. O que importa é a maneira pela qual o narrador filtrou aquelas experiências.
Peraí, professora. Então, como ele passava tudo com textos, pequenos trechos de textos, né? O que é interessante a gente perceber aqui, gente? Oswald de Andrade quer romper com os padrões. Então, a maneira que ele escrevia, se eu lesse esse livro lá no capítulo 100, no capítulo 90, no capítulo 140, enfim, eu consegui entender essa história, porque eram trechos da vida dele, eram cartas, eram bilhetes, então eu conseguia identificar um começo, meio e fim, só com aquele texto, tá bem? Então, principalmente a linguagem prega para contá-las ao leitor. Então, o objetivo é contar aquela passagem ao leitor, é contar o que estava acontecendo naquele momento da vida dele. A obra parece seguir uma ordem vagamente cronológica. A gente entende depois do todo. Quando você lê o todo, você entende. Contudo, você consegue ler os episódios aí, né, os capítulos, de maneira individual. O foco narrativo. O foco narrativo na obra é predominante da primeira pessoa, já que são as impressões de João Miramar sobre a própria vida. Ele relata os principais momentos de sua trajetória. Nós temos, sim, alguns pontos, tá? Em terceira pessoa, quando ele fala, ela diz, ele dá a palavra ao outro em alguns diálogos também, mas o foco principal é a primeira pessoa. A linguagem empregada nesta obra é telegráfica. O autor não narra, mas sugere, através de capítulos curtos, uma história com começo, meio e fim. Contudo, cada capítulo é uma unidade que até pode ser lida independente das demais. O sentido de cada parte não se perde fora do contexto geral da obra. Mas isto não quer dizer que a prosa de Oswald de Andrade seja fácil. Ao contrário, cada um dos capítulos, apesar de extremamente curto, é uma charada, um enigma a ser desvendado. Oswald não facilita o trabalho do leitor. Nós temos que tentar entender o que está por trás de cada capítulo, o que ele quis dizer com cada período da vida, porque se ele colocou ali é porque aquilo importa, aquilo foi importante para esse personagem, foi importante para ele escrever, foi uma ruptura. E aí a gente vai chegar no nosso exercício de hoje, tá? Daqui a pouquinho eu explico. Deixa eu continuar aqui com a nossa análise. Os recursos expressivos. Ao longo da obra, Oswald abusa de recursos de linguagem, muitas vezes misturando-os com um poder de síntese invejável. Então, ele usa muitas figuras de linguagem. Então, a gente tem lá metonímio, de geografia aberta sobre a mesa, ele quer falar do mapa. Onomatopeia, no silêncio tic-tac, né? A antítese também, o silêncio e barulho. Nesse capítulo nós percebemos o hipérbato, mapas do secreto mundo, ao invés de mapas do mundo secreto, que é a inversão, o hipérbato, pessoal. A literação, punha patetismos pretos, aqui a gente tem a literação em P, né? Então, P. Prosopopeia, depois casas baixas desanimaram a planície cansada, né? Então a gente dá em sentimento, a gente dá, no caso, uma característica física da pessoa a essas casas, né? E a sinestesia, de janelas cerradas e acesos silêncios, né? Então, a questão do sentir, entre outras. Ele explora muito esses recursos durante toda a obra, tá bem, pessoal? Referência de outros escritores, isso é bem interessante nessa obra, né? Oswald também realiza diálogos intertextuais fazendo referência aos seguintes autores, personagens e obras. Então ele fala do Primo Basílio, né, de Eça de Queiroz, capítulo 100, que é uma obra aí do realismo português. Herodes, ele faz referência à Bíblia. Lord Byron, poeta romântico, né, do início lá do século XIX, né, ele faz uma referência também. Não só a esses autores, ele também faz uma referência aí à vanguarda, tá bem? Picasso e Isadora Duncan, que é uma, né, dançarina, e o Picasso aí, as obras, né, a pintura dele, tá bem? Outro item bem interessante na obra, né, o marcante emprego de vocábulos e expressões em línguas estrangeiras. Então, a gente tem o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, tá? Então, dancing, habitué, encuentro de ustedes, sim signore, it's very beautiful, mademoiselle, entre outros, tá, gente? Então, ele utiliza muitas outras formas de expressão, então ele demonstra aí uma literatura
universal, né? Lembram-se lá do movimento, né, Pau Brasil, que também foi lançado nesse ano. Então a gente percebe que ele acredita que a literatura brasileira ela deve ser exportada. Então ele traz esse requinte aí à literatura, o uso de outros idiomas também. Os neologismos, nós percebemos aí a invenção de palavras, né, novas palavras. Então, dentre elas, destacamos uma para dar ideia da riqueza da criatividade do autor. Então, os urinóis. Então, aqui a gente tem o ouro, metal precioso, mais urinol, que é o recipiente empregado para colher urina. Por que ele faz isso, gente? Ele está fazendo uma crítica à burguesia, né? Como se eles fizessem xixi de ouro. Por quê? Porque eles se acham superiores, eles acham que eles são os donos do poder. Então, aqui a gente já tem uma crítica, tá? A essa sociedade da época. A ideologia, pessoal. Então, nós voltamos aqui à parte da ideologia, né? Então, a obra apresenta uma crítica ao casamento como instituição burguesa. Então, como ele faz uma crítica à burguesia, ele também critica a instituição do casamento, da união por interesse, né? Porque ele acredita ainda que as pessoas se unem por a questão do interesse. Então, a gente tem a burguesia, então toda a questão, ele vivia, né? Ele era de uma elite cafeira em decadência, então ele tinha esse pensamento porque ele vivia na pele, tá? Então, aqui nós temos um trecho, ó, separação precavida de bens, né? Então, ele fala disso na obra, né? Ó, o interesse do pai pela filha só ocorre após a morte da mulher. Foi a ele que corri na aflita busca da minha Céliazinha, feita milionária, e só pelo Deus das revisões do processo. Em 2 oportunidades, ele também registra a utilização de dinheiro público para viagens de artistas ao exterior. Tá? Então, ó, lembra do Dalbert, lá o amigo dele do colégio, ó, de subsídios e trombone, ia partir para a conquista da Europa. Então, ele utiliza a arte para ele conseguir essa viagem. João Jordão, que não era artista nem nada, parecia magro, e uma tarde arranjou subsídio governamental para estudar pintura em Paris. Então, algo parecido ainda com a crítica, né, dos dias de hoje, né, muitas vezes, essa questão da arte é para poucos, né, e os poucos que têm acabarem aí se aproveitando, né, desse subsídio. E por fim, pessoal, né, a mensagem aqui do livro, tá? A gente vai finalizar a mensagem do livro, né? Memórias Sentimentais de João Miramar é uma narrativa que se recusa a construir-se como tal, assim através deste verdadeiro mosaico que é a obra. Oswald de Andrade não pretende somente explodir as bases da literatura da época, que era a proposta dele, né? Trazer uma literatura nova, uma cultura nova, mas também, principalmente, implodir a sociedade burguesa e seus valores morais, tá? E ele o faz, tá? Ele consegue, então ele transmite isso através de personagens, ele transmite isso através de notícias, de acontecimentos, ele faz sim uma crítica social. E aqui, pessoal, eu trouxe essa abordagem hoje porque, lembra lá no início que eu disse para vocês que ele tem essa pegada do cubismo, né? Que é o recorte, né, dos episódios da vida dele, para a gente conseguir fazer toda essa obra, toda a montagem dessa obra. Então, hoje nós temos aqui também, ó, toda a montagem dessa obra em recortes, para vocês conseguirem identificar essa característica do livro, tá? Que cada capítulo, ele era um recorte da vida de João Miramar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da análise aí desse livro, que é tão importante, que ele marca, sim, a primeira fase do modernismo brasileiro. Ele traz essas características gritantes, porque até então, quem tinha feito um livro assim? Ninguém, né? E aí a gente vai estar continuando isso na aula de amanhã, e eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho tudo que eu passei aqui para vocês, né, um pouquinho do enredo, que crítica ele faz aos modelos de literatura anterior. Os modelos que antecedem, né, o modernismo. Então, qual crítica que vocês identificam aqui no romantismo, por exemplo? Então, vamos pensar um pouquinho, aí amanhã a gente vai discutir isso, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.